Olá, nessa aula vamos falar sobre inclusão de dados compostos, com o uso de listas suspensas. Vamos falar sobre back-end e front-end. Vamos começar. Então nós estaremos tratando de um sistema de saúde, onde eu tenho pessoa, exame e um exame realizado. E também tem um respirador. Nessa videoaula vamos tratar especificamente da inclusão de exames realizados. Então, nesse cadastramento de dados, o que a gente vai supor? A gente vai supor que a pessoa está previamente cadastrada. Quando eu for cadastrar um exame realizado, eu já preciso ter a pessoa que realizou aquele exame cadastrada no meu sistema. Da mesma forma, o exame que foi realizado, o tipo de exame, a descrição desse exame, também já deve estar cadastrado no sistema, de forma que eu vou inserir apenas o resultado do exame. Vamos ao código. Nós vamos começar com o código do back-end. Então a gente vai começar falando sobre a rota que inclui o exame realizado. Então, só para a gente começar aqui, quero dizer que esse código é muito parecido com a rota que inclui pessoa. Mesmo na sequência de passos, comandos bem semelhantes. E aí lembrar que assim começam os frameworks, as bibliotecas. Quando a gente começa a enxergar código parecido, e pode pensar em generalizar código. Mas vamos lá. Então aqui nós temos a rota chamada incluir exame realizado. Ela é uma rota que vai usar o método POST para submeter dados. E essa rota está associada a uma função que possui o mesmo nome, incluir exame realizado. Então, primeiramente, a gente prepara uma resposta otimista, que vai ser retornada caso o processamento dê certo. Nesse momento, a gente obtém os dados enviados, quando a gente faz esse request.getJSON, e a gente espera receber esses dados no formato JSON. A seguir, a gente vai fazer uma tentativa de inserir o exame realizado no banco de dados, diretamente dessa forma. A gente pega os dados no formato JSON, e aí quando a gente usa o asterisco, a gente está mapeando esses dados no formato de dicionário e passando esses dados para o construtor da classe exame realizado, que pode, com esses dados, criar uma instância do objeto. E a seguir a gente adiciona esse objeto na seção e efetiva a gravação no banco de dados. Em caso de erro, a gente prepara uma nova resposta com a mensagem de erro. E no final a gente adiciona o cabeçalho de liberação dessa resposta para qualquer origem que esteja chamando, JavaScript, outro programa em Python, e responde retornando a resposta. Para fazer o teste dessa rota do back-end, a gente pode fazer uma execução via curl, usando o terminal. Então a gente vai usar o comando curl, vai especificar aqui o parâmetro de dados e vai enviar os dados. Aqui estão os dados sendo enviados. A gente vai especificar que o método de submissão dessa requisição é do tipo POST. Vai especificar no cabeçalho que os dados estão sendo enviados no formato JSON. Isso é importante porque o back-end espera receber esses dados no formato JSON. E aqui, por fim, o nome da rota realizada junto com o endereço do servidor. Um detalhe importante de observar aqui é o seguinte: o ID, o exame e a pessoa, os dados do exame e os dados da pessoa que se encontram nesse exame realizado estão sendo informados via ID, via identificador. Eu estou informando apenas o identificador do exame que foi realizado e o identificador da pessoa a qual se refere esse exame. Não estou passando os dados do exame, não estou passando dados da pessoa, apenas o identificador. Ok?
E após a execução a gente tem o resultado, se tudo der certo, de uma resposta em JSON também, informando que a execução foi bem sucedida. Dessa forma está testado o seu back-end. Vamos iniciar agora a parte do front-end, falando sobre os códigos HTML e JavaScript usando a biblioteca jQuery. Esse é o formulário que a gente vai implementar, formulário para incluir um exame realizado. Então ele contém os dados de pessoa, exame, a data do exame e o resultado do exame. São os dados que estão aqui na classe. Uma observação importante é que a pessoa e o exame serão escolhidos através de uma lista suspensa, onde eu vou abrir aqui e vão ser exibidas as opções, os nomes das pessoas e os nomes dos exames. O campo data, ele também vai abrir um calendário aqui. E aí a gente vai ver no detalhe como são esses códigos. Vamos aos códigos HTML. Então, primeiramente, a gente vai pegar o formulário de inclusão de pessoa e vai duplicar ele, pois o código é muito similar. A primeira alteração que a gente faz nesse código de incluir exame realizado é mudar o ID, né, para identificar esse formulário modal da forma apropriada. Uma segunda modificação é o título do formulário, que agora inclui exames realizados. A seguir, a gente tem o código da lista suspensa. E esse código possui algumas partes importantes. Primeiramente, a parte da própria lista suspensa, que é um select. Então, essa lista suspensa ela é formada por um comando select, onde eu tenho uma parte que identifica essa lista. E essa identificação é muito importante, porque essa lista será manipulada, será acessada via JavaScript. Então a gente associou esse nome campo pessoa ID a essa lista, porque essa lista, apesar de exibir nomes de pessoas, ela será utilizada para manipular o identificador, o ID, o código numérico ao qual essas pessoas estão vinculadas. Por isso a ênfase no termo ID. Outra parte importante é aqui dentro do select. A gente colocou um comentário que essas opções serão preenchidas via JavaScript. Ou seja, a lista suspensa ela vai ser populada, né, os nomes das pessoas vão ser adicionados na lista via JavaScript. Então vai haver um trecho de código JavaScript que vai informar comandos como este: option value igual a 1, João da Silva barra option. Ou seja, colocou a opção do João da Silva na lista e disse que o valor dessa opção é 1. Isso significa que o código da pessoa João é igual a 1. Esse código vai ser armazenado depois no banco de dados, de forma associada a esse exame realizado. E aqui, por exemplo, também nós temos Maria Oliveira com o valor 2, significando que o código dessa pessoa é igual a 2. Outra parte interessante nessa lista suspensa é uma imagem que a gente colocou. A gente colocou uma imagem de carregamento. No caso de haver uma lista com muitos dados, quando o back-end for contactado, esse ícone vai ser tornado visível. E esse é um ícone animado, então ele fica rodando ali, significando que está ocorrendo um carregamento de dados. E aí aqui eu tenho a imagem, a especificação dela, e eu também tenho um identificador dessa imagem. Ou seja, ele foi definido dessa forma: campo pessoa ID, que é o mesmo identificador aqui do meu select, com a palavra loading antes, né? Loading e o underline. Então, para cada lista suspensa, eu vou ter uma imagem de carregamento que tem um nome parecido com o da lista suspensa, com o prefixo loading adicionado. E aí nós vamos fazer uma manipulação via JavaScript, que quando eu chamar o back-end, eu mostro esse ícone. E quando eu receber a resposta do back-end, ou seja, chegou a resposta, aí eu escondo o ícone. Então dessa forma eu tenho aquela impressão que quando a página abrir, a lista vai estar sendo carregada
e esse ícone vai estar sendo exibido. Nos outros dois campos são similares. A lista de exames tem uma lógica similar à lista de pessoas, e nos outros dois campos são campos simples, sendo que o campo data, basta eu especificar aqui que ele é do tipo data, e o navegador já vai exibir um calendário aqui quando eu clicar nesse campo. Por fim, nós temos os botões cancelar e incluir, sendo que no botão incluir eu vou modificar o identificador dele, chamar aqui de BT incluir exame realizado, e o comportamento desse botão também vai ser manipulado via JavaScript. Agora nós vamos falar de um trecho de código de JavaScript. Começaremos a falar do JavaScript e vamos falar de um código bastante importante que foi criado aqui, que é uma função chamada carregar combo. Combo porque a gente também chama a lista de suspensa de combo box em inglês. Então a gente criou uma função chamada carregar combo, onde eu vou passar o identificador do combo e o nome da classe. A gente vai ver exemplos a seguir. E no começo dessa função eu já faço uma chamada Ajax ao back-end, onde eu chamo a ação listar, passando como parâmetro o nome da classe. Então, por exemplo, eu vou usar essa função aqui, carregar combo, para popular a lista de pessoas. Então está aqui, ó, campo pessoa ID, que é o nome daquela lista suspensa de pessoas, aquele select. E aí eu vou dizer que os dados dessa lista vão vir da classe pessoa. Então esse nome pessoa vai ser adicionado aqui, ó, na ação listar, e aí eu vou pedir para o back-end me listar as pessoas, me dar os dados em JSON. Essa chamada Ajax ela vai me retornar os dados no formato JSON. Então aqui, ó, essa composição que a gente falou, localhost 5000, dois pontos, ação listar, com a pessoa que eu especifiquei aqui na chamada da função que vai carregar essa lista. Bom, quando o back-end retornar com sucesso, ele vai executar essa função chamada carregar, que está especificada aqui na sequência. Então ela recebe os dados, e aí as partes importantes dessa função. Vamos lá. Então, primeiramente, ela vai limpar aquela lista suspensa. Aquela lista suspensa, ela está identificada pelo parâmetro combo ID. Então, na hora que eu uso a função, que eu coloco aqui, ó, campo pessoa ID, esse é o nome daquela lista. Então, eu me referencio a ela, mando limpar essa lista, e aí essa lista mais o nome loading na frente é o identificador daquele ícone que fica girando lá carregando. Então eu removo dele a classe Denone, que é a classe que deixa esse ícone escondido. Então, removendo essa classe, eu torno o ícone visível. Olha aqui, ó, o identificador da figura, só para a gente lembrar, né? Campo pessoa ID mais a palavra loading. Então, nesse momento que eu tiro a classe Denone, esse ícone aparece. Na sequência do processamento, olha lá, eu pego a minha lista suspensa, percorro os dados, né, no for aqui, e para cada pessoa que foi retornada, eu dou um append, incluindo uma opção. Eu tenho esse comando aqui que eu consigo fazer com um jQuery, que é inserir uma option, e aí botar o atributo value como sendo o ID da pessoa, e o atributo texto, que é o que vai dentro do option, o nome da pessoa. Então, só para lembrar aqui, a gente tem o select chamado pessoa ID, que é o que eu estou usando na hora que eu chamo a função. Esse combo ID está disponível aqui dentro da função carregar, que também está dentro da função carregar combo. Uma outra observação importante é que eu estou usando o ID e o nome para colocar na lista suspensa. Então eu estou supondo que toda classe que eu pedir para carregar na lista suspensa vai ter o atributo ID e vai ter o atributo nome.
No caso aqui eu estou pedindo para carregar pessoas e exames. Então eu estou supondo que a classe pessoa tem um campo ID e um campo nome, e também que a classe exame também tem um campo ID e um campo nome. Então, com essa estratégia, toda a lista suspensa que eu carregar na tela, eu vou mostrar a informação no campo nome e o valor daquela opção vai ser configurado como campo ID. Por fim, a gente está criando um timeout aqui para esperar 1 segundo para adicionar de volta na figura a classe Denone, ou seja, ocultar o ícone. Por que nós estamos esperando 1 segundo? É porque a gente tem poucos dados no banco de dados. Então, se não fosse feita essa espera, esse ícone ia ser exibido e ocultado muito rapidamente. Então a gente não ia ter aquele tempo para ver o carregamento, certo? Então a gente fez uma simulação aqui de 1 segundo. No caso real você pode tirar isso aqui, porque se houver poucos dados não precisa ficar esperando o carregamento, e se houver muitos dados o carregamento vai ser exibido normalmente. Vamos agora ver mais 2 códigos importantes. Então o primeiro código é um código que faz o carregamento das listas quando abre o formulário. Então com isso eu vinculo o evento showBSModal ao formulário modal. Então dessa forma, como quando o formulário for aberto, eu mando executar a função carregar combo para a pessoa e para o exame. Na sequência temos o código do botão incluir, que vai incluir o exame realizado. Da mesma forma, quero dizer que esse código é muito parecido com o botão de incluir pessoa. E aí lembrar que assim começam os frameworks. Quando a gente começa a copiar e colar código e mudar, está na hora de generalizar. E aí quando a gente cria bibliotecas gerais, né, quando essa biblioteca fica muito boa, você começa até, se quiser, fazer o teu framework. Bom, aqui está o código da ação incluir. As partes importantes aqui, primeiramente você vincula o botão do clique do mouse com o seu botão, que é o botão incluir exame realizado, aquele botão que está lá embaixo no formulário. Na sequência pegamos os dados da tela, dos 4 campos, preparamos os dados no formato JSON para serem enviados ao back-end. Um detalhe importante é que os dados da lista suspensa, eles são IDs. Então, por exemplo, o campo pessoa ID, ele vai me dar o ID da pessoa. Ele está exibindo o nome da pessoa, mas quando eu pegar o valor que está selecionado na lista, ele não vai me dar o nome da pessoa. Porque lá no option eu botei value igual ao número, e esse número é o identificador da pessoa. E é esse ID que eu vou pegar e vou mandar no JSON para o back-end. Bom, na sequência, eu pego esses dados e faço uma chamada AJAX lá para o back-end com uma ação incluir exame realizado. Então aqui foi via post, os dados vão ser enviados em JSON, vão ser recebidos no formato JSON. E aqui estão os dados que vão ser enviados. Quando essa função for executada com sucesso, ele vai chamar uma outra função de dados incluídos, que eu não vou exibir aqui porque basicamente ela é muito simples. Ela apenas limpa os campos e exibe uma mensagem de sucesso. Certo? Então dessa forma a gente concluiu os códigos que operacionalizam esse formulário de inclusão de um exame realizado. Então esse é o fim dessa videoaula, que falou sobre a inclusão de dados compostos usando listas suspensas. Falamos sobre o back-end e falamos sobre o front-end. Tudo que foi falado aqui está registrado de forma textual em wilson.com/programar. Espero que você possa no seu sistema fazer uso dessas informações, criar um formulário onde os dados que vão ser armazenados se referem a dados de uma classe composta, que agrega informações de outras classes. Muito obrigado e até a próxima.